Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para mais uma aula do nosso treinamento 31 dias para performar em 2026. E diante de tudo que a gente já vem conversando até aqui, a gente acredita que esse treinamento ele tem as informações necessárias e suficientes para o seu desenvolvimento. Então, a cada dia nós vemos cuidando de detalhes importantes diante da formação, diante da base necessária que todo atleta precisa ter para a performance. Então, um treinamento mental ele precisa te levar a essa profundidade do autoconhecimento, essa profundidade da reflexão, mas também essa profundidade da tomada de decisão. Então, vemos percorrendo até aqui, falamos de mentalidade, né? Falamos sobre responsabilidade, refletimos, entendemos sobre o nosso corpo, entendemos sobre nossas emoções, entendemos sobre os nossos pensamentos, entendemos sobre as influências que nós exercemos e aquela que exercem sobre nós. E ontem nós conversamos sobre o corpo do atleta, né? Na aula anterior, nós falamos sobre a alimentação do atleta, e hoje nós vamos falar uma parte importantíssima dentro desse processo de formação, e você vai ver que tem tudo a ver com mentalidade, que é o descanso e a recuperação do atleta. Fique comigo nessa aula, porque com certeza você vai ter dicas importantíssimas, importantíssimas. E à medida que for fazendo sentido para você, você pode se manifestar, deixar um comentário, compartilhar, né, esta aula para outras pessoas, porque eu tenho certeza que o que a gente vai conversar aqui ainda não te falaram. Talvez seja algo até que você já sabe, mas ainda não te falaram. E não vão te dizer, tá? Não vão te dizer, porque é importantíssimo. E aqui a gente sabe que dentro quem está assistindo aqui a nossa aula, são pais de atletas, são mães de atletas, são treinadores, né? Eu já tenho recebido muitas mensagens, alguns tiveram a oportunidade até de encontrar presencialmente, dizer que está participando. Isso é muito legal, porque a gente sabe a força, né, das influências, a força desse movimento de você ensinar e aprender. Então, toda vez que a gente vai trabalhar esse tema, ele mexe diretamente com aquilo que você pensa e aquilo que você já escutou sobre essas informações, tá? Então, o descanso e a recuperação do atleta é fundamental para que ele se desenvolva, para que ele evolua e, consequentemente, para que ele performe. Então, se recuperar faz parte do treino. Entenda que quando você está treinando, você está machucando o teu corpo. Está levando a ele a um estresse, está levando ele a suportar um ritmo, a tomar decisões em alto estresse. E tudo aquilo, todas as atividades físicas e técnicas que você vai fazendo, isso vai trazendo uma consequência para o teu corpo. Então, é natural, né, que ele necessite se recuperar, né, para que quando ele receber uma próxima carga de treino, esse corpo ele esteja preparado. Quando tiver o dia do jogo, esse corpo esteja preparado para suportar a exaustão, né, decisão em alto impacto, em alta velocidade, tudo isso precisa do treino. A boa notícia é que uma vez que o seu corpo se recupera, ele não volta ao estado anterior, ele volta melhor. Então, quando você não recupera, entenda que você caminha próximo das lesões, porque a fadiga, o próximo passo da fadiga são as lesões.
são as lesões, e principalmente lesões por cansaço muscular. Agora, quando você tem o tempo de recuperação e uma boa alimentação, o seu corpo ele se torna mais forte para resistir ainda mais eh, a treino mais complexo ainda, e isso vai te facilitando, vai dando um repertório motor ao teu corpo para suportar e para tomar decisões nos dias de jogos. Lembre-se, nós treinamos para suportar o jogo. Nós nos preparamos para suportar o jogo. Porque, olha só, o jogo é imprevisível. Por mais que você possa prever vários lances, você não sabe quando que ele vai acontecer, de que forma que ele vai acontecer. Então, o que seu corpo precisa é estar condicionado. E a tua mente, quando percebe que o teu corpo está condicionado, ela entra numa sintonia extraordinária. A ponto até de você duvidar, não estar duvidando, tá? Mas você acreditar que você somente chegaria até um ponto e você, pelo esse alinhamento, você consegue ter resultados ainda maiores. É quando o seu corpo manda uma mensagem para a tua mente: eu aguento, eu aguento. Então imagine esse corpo preparado dentro de uma mente extremamente preparada. Vai performar. Vai criar. É aquele dia que você se sente tão bem que você sabe que você pode repetidas vezes fazer a mesma coisa. É o dia que você chama responsabilidade. É o dia que você diz, ó, eu estou aqui. E você não consegue se mostrar para o jogo. Você não consegue dizer eu estou aqui se mente e corpo não estiver alinhado. Então, ontem, quando falamos sobre a alimentação do atleta, falamos da importância desses nutrientes na sua recuperação, no seu desenvolvimento. E hoje vamos falar do seu descanso, a sua recuperação. E esse descanso, ele precisa ser extremamente intencional. O descanso precisa ser extremamente intencional. Por que intencional? Porque ele faz parte do treinamento. E se é intencional, ele precisa ser o quê? Inegociável. Inegociável. Então, o tempo de descansar é fundamental para que você possa eh, ter um bom desempenho. Então, pense comigo. Ir para o treino é algo que você controla, mas é algo compulsório. Na verdade, você é obrigado a ir para o treino. Faz sentido, né? Agora, descansar é algo que você também pode controlar, mas que as pessoas não poderão te obrigar. E não te obrigarão porque não estarão contigo em todo momento. É por isso que existe no futebol a concentração, que é quando o clube tem certeza que aquele cara está ali dentro. E ele não, ele poderia estar em qualquer outro lugar, mas ele está ali dentro, mas de forma obrigatória. Então pense comigo, se é uma decisão descansar, então é mental. Agora, o seu descanso, ele descansa apenas o teu corpo ou ele descansa também a tua mente? Então, entenda que essa recuperação, ela te coloca de volta para o jogo mais preparado, mais preparado. Então, veja bem, se nós falamos que recuperar também faz parte do treino, nós precisamos entender que, além do alimento do corpo do atleta, nós também vamos entender que por que que os atletas precisam se submeter a rotinas de recuperação e de descanso. Porque após um jogo de domingo,
a segunda-feira, tem um treino regenerativo, tem um descanso. Porque se você não entender isso, você vai pensar sobre aquilo que eu falei com vocês ontem. Você não vai entender a diferença entre treinar muito e treinar bem. E eu vou explicar aqui a você o que é treinar bem. E aí você já vai entender, porque tudo além disso já passa a ser treinar muito. E você que precisa entender e colocar isso em prática de acordo com a idade do teu filho atleta. Mas imagine, ele tem o ciclo de treinamento com todos os colegas e ele precisa, dentro desse ciclo, ele precisa de ter um intervalo de descanso e de uma boa alimentação para que a sua recuperação ela aconteça de forma que o seu corpo esteja preparado para os próximos desafios. Então, se você fez um treinamento e você, no mesmo dia que você treinou, você coloca um outro treinamento, o seu corpo ele está cansado, ele vai demorar para se recuperar e se fortalecer, e você vai sempre introduzir treinos e mais treinos, treinos e mais treinos. Então, é muito, muito importante os treinos conversarem entre eles. E tenha medo de profissionais que não preparam treinos para o seu atleta que conversam entre si. Porque a primeira pergunta que um treinador precisa fazer para um atleta, principalmente um personal, é: como é que foi o seu dia? Como é que foi o seu descanso? Como é que foi a sua alimentação? Como é que você está se sentindo? Esse treino, ele precisa ser baseado em complementar aquilo que não foi treinado, não em repetir aquilo que o garoto já treinou. Pegou a visão? Essa é a visão de um personal. Complementar. Você como pai, você como mãe, você já divergiu, você até mesmo como atleta divergiu, né? Sobre a programação de treinamento, sobre os treinos da semana. Você acha que naquela semana ou aquele treino ele treinou muito mais um grupo de atletas do que você. É nesse dia que você precisa complementar o seu treinamento. Complementar o seu treinamento. Trabalhar as suas qualidades, trabalhar o seu ponto forte, trabalhar, treinar coisas que você não treinou na semana de treinamento. Mas, às vezes o garoto treina na escolinha e ele vai treinar lá no personal a mesma coisa. A mesma coisa. E aí, em momentos que ele precisa performar, ele está cansado. E eu vou te falar uma coisa. Enquanto é o cansaço físico, basta descansar e tá tudo certo. Mas quando for o cansaço mental, começa a vir as emoções de desânimo. E é como se você carregasse o seu corpo. É como se você não sentisse prazer naquilo que você está fazendo. Você já viu, né? Porque o burnout, ele dá em adultos, mas você já percebeu sinais em crianças que têm rotinas de treinamentos intensos? É devido à falta de um descanso necessário. Então, olha só, o treino ele constrói o atleta, mas descansar permite que ele evolua. Pausa também é música. Escute isso. Pausa também é música. Qual é o papel do descanso? Né? Quando você está descansando, você está recuperando o seu músculo, você está repondo energia no teu corpo, você está fortalecendo o seu sistema físico e você está organizando a tua mente para assentar todo aquele aprendizado que você teve no treino. Então, isso precisa ser intencional. Eu vou descansar porque eu quero recuperar o meu corpo. Eu vou descansar porque eu quero recuperar o meu corpo como complemento do treinamento. Tem dia que o melhor treino é apenas descansar. Tem dia que o melhor treino é apenas descansar. Você está descansando
como atleta ou apenas dormindo quando sobra tempo? E aí? Agora eu vou chamar a atenção a você de uma coisa importante. Eu atendo vários atletas profissionais e quando chega a esse ponto do descanso, o ponto do sono principalmente, talvez seja o seu maior desafio. Eu me lembro de um atleta, esse atleta, um atleta de 21 anos, que jogava, ele joga ainda, mas foi uma fase que ele estava jogando pelo Porto, em Portugal, e também jogando pela seleção portuguesa, seleção sub-23. E eu gosto sempre quando eu estou atendendo um atleta, eu entender qual é a rotina dele, qual é a programação de treino, o que é que ele faz quando não está treinando, como é o descanso, que hora que ele acorda, que hora que ele dorme, como que ele vai para o treino, que horas ele chega no treino. Porque tem atletas que chegam em cima da hora, é uma coisa. Tem atletas que chegam uma hora antes, é diferente, né? E foi identificado naquele atleta a questão do sono, a questão do sono. O que acontecia? Ele dormia por volta de meia-noite, 1 hora da manhã, acordava às 7 horas para ir treinar, não tomava café em casa, tomava café no clube. No momento que eu percebi que o clube dava o café da manhã, eu entendi na hora que é justamente para poder saber o que cada um comeu, para poder organizar essa alimentação pré-treino. Então ele tomava café no clube e ia treinar. Treinava ali a manhã toda. Quando ele voltava, aí ele dormia entre 2 e 3 horas. Dormia entre 2 e 3 horas, acordava. Acordava como? Muitas vezes mais cansado do que foi dormir. E aí levantava e ia para fazer suas tarefas do dia. E aí no final do dia ele ainda ia fazer uma recuperação muscular e ia dormir até meia-noite. Devia ser um celular, alguma coisa que o distraía. E começou aquilo ali a ficar preocupante, porque ele começava a acordar de madrugada. Ele, além de dormir tarde, tinha hora que ele acordava de madrugada. Sabe quando você está deitado, seu corpo está todo acordado, você só está com o olho fechado? Então estava acontecendo muito aquilo ali, aquilo estava interferindo no seu treinamento e, consequentemente, e poderia levá-lo a uma lesão. E aí o que foi que aconteceu? Quando ele me falou, eu chamei ele e falei assim, lê esse artigo aqui. Aí um texto lá, né, que falava sobre algo que os americanos eles utilizam muito e recomendam muito para os atletas, chamado Power Nap, que é o sono poderoso. Para nós é aquele famoso cochilo, né? Então, eu lembro que lá em Portugal o pessoal falava sobre, eles davam a ideia, né? Bote o livro no peito e bote sua mão. Na hora que você pegar no sono, que esse livro cair, tá na hora de você acordar, né? Os americanos padronizaram e colocaram ali 15 minutos. Esse 15 minutos é o melhor sono que você vai ter. O melhor sono recuperador que você vai ter. Então, é a hora que você descansa e depois você volta. Você não precisa entrar no sono profundo, entendeu? E aí, o que é que vai acontecer? À noite, naturalmente você vai conseguir dormir na hora certa e vai ter o sono profundo durante toda a noite. Então, uma das coisas, né, que ajudava as pessoas a performarem era isso. Claro que tem outras coisas que vão afetar também o seu sono, como a ansiedade, né, como algo que aconteceu, que vai acontecer, que está roubando ali a sua atenção, roubando a sua mente. Mas eu quero te dizer que muitas vezes para um atleta, o melhor sono é o menos é mais. Beleza? Menos é mais. Por que que quando você cochila 15 minutos você acorda com mais energia e por que que quando você dorme 1 hora ali de tarde você acorda cansado? Tem que ter uma explicação, né? É, principalmente a gente percebe crianças, né, que dormem tarde e tem que acordar cedo todo dia. Então, um dos remédios para fazer você acordar cedo é tirar esse momento desse sono improdutivo
que às vezes você tem pela tarde, beleza? Então, sono, descanso, recuperação vão construindo o atleta que você precisa ser, tá? O atleta que você precisa se tornar. Então, descansar como atleta é diferente de você apenas dormir, tá bom? Então, vamos pegar uma base bíblica para isso, que diz o seguinte, em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 6: melhor é ter um punhado com descanso do que duas mãos cheias com trabalho e correr atrás do vento. Olha que mensagem, mensagem de sabedoria, né? Melhor é ter um punhado com descanso do que duas mãos cheias com trabalho e correr atrás do vento. Ou seja, e não adiantar nada, né? Então, equilíbrio é sabedoria. E a sabedoria está no equilíbrio. Quando você consegue equilibrar treinamento, descanso, alimentação. Tudo isso de forma intencional. O descanso, ele também faz parte da sua disciplina. Por isso que tem que ser intencional. O descanso ele precisa fazer parte da sua rotina e, consequentemente, da sua disciplina. Quando você não faz isso, você já sabe que você sobrecarrega o dia seguinte, na verdade? Quando você não domina isso, você sabe que você paga o preço no dia seguinte. É como se você tivesse débito e crédito. Você tem crédito e você tem um débito. E você precisa compensar isso todos os dias. Quando você não consegue compensar o que você deve, você sobrecarrega o dia seguinte. O poder do sono. O que é que o sono te ajuda? O que é que o sono faz com você? Sono te ajuda na sua recuperação muscular. O sono te ajuda no seu crescimento físico e eu quero tocar nesse ponto. Porque nós crescemos dormindo. E não adianta você tomar, querer buscar todos os métodos que vão te ajudar no crescimento se o seu sono está comprometido. Comece primeiro pelo sono. O sono vai te dar uma boa recuperação muscular e também uma recuperação celular. Vai te dar crescimento físico, crescimento muscular, crescimento também esquelético, tá? O sono te ajuda na sua concentração e o sono te ajuda na sua memória. Memória. É como se no momento que você dorme, tudo que não, você não vai aproveitar, tudo aquilo que não se tornou importante para você, o seu cérebro ele vai fazer isso aqui, ó, descarta. Mas aquilo que se tornou importante para você, aquilo que criou uma sinapse neural, aquilo que achou um lugar especial dentro de você, vai assentar e vai se transformar em conhecimento, habilidades em desenvolvimento. Olha a importância. Então, olha só, a recomendação é que jovens atletas, eles durmam entre 8 e 9 horas. 8 e 9 horas ininterruptas, beleza? Agora, esse 15 minutinhos, essa pausa é fundamental. E quando você não consegue fazer essa pausa, porque aí vai ter que ser um treinamento intencional, tá? Esses 15 a 20 minutinhos ali. Quando você não consegue, você precisa de mais, você vai perceber que é porque você está devendo o seu sono noturno. Agora, o adulto ele percebe, né? Vai dar, tira seus 15 minutinhos e volta com tudo. Você recupera. É como se a mente desse aquele reset no momento do dia importante. Então, o corpo do atleta, ele evolui. Pense nisso. Meu corpo, enquanto eu estou treinando, eu estou estressando ele. Quando eu estou descansando, eu estou fazendo a recuperação daquele momento de fadiga, de estresse. A alimentação, ela vai nutrir o meu corpo, vai nutrir. E é enquanto eu estou dormindo que o meu corpo ele evolui, ele se fortalece. Para as atividades de amanhã, eu estarei mais preparado.
Agora imagine isso numa rotina colocada na rotina do atleta. Talvez seja muito melhor do que uma aula extra, do que uma aula com personal, do que uma aula, um outro treinamento. Qualquer treinamento que você inclua na sua semana, ele não pode ser mais importante do que o seu sono, do que o seu descanso. Ele precisa, se você precisa introduzir um treinamento, introduza também o seu descanso, a sua recuperação. Erros comuns que prejudicam o descanso. Vamos falar de erros comuns, que geralmente são hábitos que vão te atrapalhar, hábitos que não vão te ajudar no seu desenvolvimento. Então anote aí, dormir tarde, dormir tarde, não combina isso daí com o atleta. Excesso de celular à noite, cara, é o que mais atleta profissional passa, somente jovem atleta. Dormir tarde, excesso de celular à noite, rotina desorganizada e uma falta de recuperação pós-treino. Quantas vezes eu vi atletas marcando para sair depois de um treino intenso? O cara faz um treino, aí vai lá, toma um banho, come e rua. Tem consequências, beleza? Eu estou aqui para te dizer que tem consequências. Então, dormir muito tarde, excesso de celular à noite, rotina desorganizada e falta de recuperação. E aí eu faço uma pergunta para você. Seus hábitos, seus hábitos ajudam o seu corpo a se recuperar? Você é intencional sobre o que você come? Você é intencional sobre o que você treina? Você é intencional sobre o que você aprende? Você é intencional com aquilo que você se deixa influenciar? Você é intencional com a sua recuperação? Você é intencional com o seu sono? Desculpe, se você não é intencional, você apenas está torcendo para que dê certo. Torcendo, com dedos cruzados assim, ó. Tomara que dê certo, mas você não está fazendo dar certo, porque fazer dar certo vai exigir protagonismo. E protagonismo, nesse caso, nada mais é do que fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito, mas não é uma habilidade que você precisa construir, não. Você precisa fazer o que precisa ser feito, mas com as habilidades que você já tem. É o que você já sabe, é o que você controla, é o que é importante para você. Então, introduzir essa jornada é treinar a sua mente, treinar o seu corpo para performar. Experimente colocar em prática. Daqui a pouco eu vou liberar a atividade aqui no grupo e experimente colocar em prática que você vai ver o resultado que você pode ter através dessas dicas, através desse treinamento que nós estamos tendo. Eu tenho um treinamento lá no YouTube, aqui no YouTube, que fala o checklist do atleta vencedor. Eu criei o checklist do atleta vencedor. Eu desafio a você colocar em uma rotina de 30 dias. Checklist do atleta vencedor. Durante 30 dias, coloque isso na sua rotina. Se você em 30 dias melhorar um hábito e depois de mais 30 dias você melhorar um segundo hábito, meu amigo, eu te garanto que os seus resultados em 2026 será muito melhor, muito melhor. E os lugares que você irão, os objetivos que você alcançarão, as metas que você alcançará serão fundamentais e serão resultados do que você está aprendendo agora e do que você decidir fazer a partir de hoje, a partir de agora. O jogo mudou e o jogo começou. Então, a pergunta mais básica, mas que você precisa levar muito a sério: que horas que você dorme e que horas que você acorda? O seu dia de hoje, ele começou ontem. Ontem, beleza? Seu dia de hoje começou ontem. Então, que horas?
você dorme, que horas você acorda. Fundamental. Aí você consegue fazer a conta e você já sabe que tipo de energia, né? Quanto de energia que você acordou e quanto de energia que você está pronto para performar nesse dia. A segunda pergunta é: o que eu posso melhorar na minha rotina de descanso? O que você pode melhorar na sua rotina de descanso? Agora complete essa frase. Para eu melhorar a minha recuperação como atleta, eu vou começar a consciência, ela vai te convidar a uma decisão. Você enxergou o problema, você enxergou o desafio e você tem que decidir. Não é assim no jogo de futebol? Você tem a bola, você enxerga o desafio, enxerga a dificuldade e você tem que criar uma situação de dar um passe e entrar na área, de fazer o que vai dar na direita e dar na esquerda, de tentar dar o drible no adversário, de fazer tabela. Ah, tô sem a bola, de fazer que você vai por dentro e criar espaço por fora, em você vir buscar a bola no pé, em você querer ir lá na frente. Ou seja, você enxerga o desafio, enxerga o que você precisa melhorar, enxerga o que você precisa fazer e toma uma decisão. E quando você toma uma decisão, é que o jogo muda. É que o jogo muda. Quando você assume esse controle. Faz sentido para você? Faz sentido? Então, beleza. Grandes atletas treinam forte. Também sabem descansar com disciplina. O maior exemplo disso, tá jogando futebol em alto rendimento até hoje. Procura saber a rotina de descanso de um Cristiano Ronaldo, de um Messi, daqueles que são atletas. Não é daqueles que jogam muito, não, tá? Mas daqueles que são atletas, daqueles que vão ter carreiras bem desenvolvidas. Porque você vai perceber o seguinte: Neymar hoje está com 34 anos, na verdade, 34. É, vamos, agora ele já está naquela fase de decência. Vamos ver Neymar com 38 anos. Vamos ver ele com 38 anos. Eu até acredito que ele tem mudado muito, mas vamos acompanhar ele com 38 anos. Quando ele tiver com 38 anos, aí você olha Messi. E será que daqui a 4 anos o Cristiano Ronaldo também vai estar jogando? Então, a gente está vendo hoje jogadores chegando aos 42, 43, sendo que 38 já era o final de todos os atletas. Mas por quê? Mentalidade de atleta, treinamento, descanso e alimentação. O jogo muda. Amanhã nós vamos falar uma aula muito importante. Vamos falar sobre os objetivos do atleta. Então, imagine que nós viemos nos preparando até aqui, né? Falamos de coisas que ficaram para trás, coisas que nós precisamos fazer, que nós precisamos aprender, mas agora a gente tem que apontar. A gente tem que apontar para um alvo. Qual é o meu objetivo com tudo isso? Qual é o meu objetivo em disciplinar o meu corpo? Qual é o meu objetivo em querer avançar? Então você é o responsável, você que tem que saber para onde está indo. Você não pode ser aquele que deixa a vida levar, não. Você tem que saber o que você quer, mas saber também quais são as habilidades que você precisa desenvolver para chegar onde você quer. Isso é fundamental. Ainda que na sua mente ainda julgue muito difícil chegar naquele lugar, mas, cara, você é saudável, você tem treinamento, se coloque nesse lugar, faça o melhor que você consegue. Porque eu tenho certeza que é nesse lugar, com essa mentalidade, com tudo isso que eu ensinei para vocês, que o extraordinário acontece, que o milagre acontece na tua vida, que a boa sorte te encontra e que a boa sorte te acompanha. Então amanhã, fique ligado, nós teremos mais uma aula, encontro 23, os objetivos do atleta. E você, né, precisa estar conosco nesse momento que será muito